Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Eu sou a professora Leila Cunha e vim trazer uma atividade. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Assim, sempre que houver novas atividades, você será avisado. Nesse vídeo, turminha, nós vamos usar o livro APES Geografia, segundo ano, das páginas 24 até a 30. Prepare o seu livro e, se for necessário, pause o vídeo para responder as atividades. Combinado? Essa é a página 24 do nosso livro. O que nós vamos aprender hoje? Hoje nós vamos aprender sobre relação da moradia com a natureza e vamos aprender também o tipo de visões. Nós já trabalhamos sobre visões, sobre tipo de representação do objeto e nós vamos rever na unidade de hoje. Capítulo 2, morar e conviver. Para iniciar, todas as pessoas deveriam ter um lugar para morar. Acompanhe a leitura do professor do texto a seguir. Tipos de casas. Algumas casas são maiores, outras menores. Algumas são de madeira ou de tijolos, outras de barro ou palha, com algumas varinhas de madeira para segurar as paredes. Toda casa, para ser casa, tem parede, porta para entrar, chão para pisar, teto para cobrir. E quase sempre tem janela para olhar e para deixar o ar passar. Nem sempre tem água, nem sempre tem luz, nem sempre tem jardim ou calçada na frente, nem quintal atrás. Tem casas que ficam no alto do morro, da ladeira, outras na beira da estrada, na beira do rio. Esse texto foi tirado do Aurélio com a turma da Mônica. Quem escreveu foi Margarida dos Anjos e Marina Bird Ferreira. Olha só, você percebeu que aqui está falando tipos de casas? Então, quando eu falo casas, significa que é mais de uma, né? Então, olha só o que ele diz, que toda casa, para ser casa, tem que ter parede. Você concorda com isso? Tem que ter porta, chão e teto. Você já conseguiu ver uma casa diferente? Não. Você já pensou para que existe a casa? Para que serve a casa? Não importa o tipo da casa, como é esta casa. Se ela é de barro, olha quantos tipos ele fala aqui no texto. Se é de tijolos, de madeira, de barro, de palha, de varinha, se está no asfalto, se está numa rua sem asfalto, se está no rio. Não importa o tipo de casa, o que importa é que ela abriga uma família, as pessoas que moram nela. Agora vamos para a nossa atividade. Na comanda 1, pergunta o seguinte: por que as pessoas precisam de moradia? Você já pensou sobre isso? A gente trabalha, fica fora e depois a gente volta para casa. Por quê? Porque nós precisamos de um abrigo. Nos protege do calor, nos protege do frio, nos protege da chuva. Então, a casa, ela é o lugar de proteção, um abrigo. Converse aí com a sua família, com as pessoas que estão com você e depois anota aqui o que vocês chegaram à conclusão. 2. Do que você mais gosta em sua moradia. Por quê? Aí na sua casa, o que é que você mais gosta e por quê? Peça ajuda para você responder se for necessário. Vamos para a página 25. Essa é a nossa página 25. Não esqueça de colocar a data. E agora nós vamos falar um pouquinho mais da sua casa, da sua moradia. Na minha moradia. Você vai falar agora sobre as pessoas que vivem em sua moradia e o parentesco com elas. Quantas pessoas moram com você? Aí na sua casa, quantas pessoas moram com você? Inclusive, conte você. Você, o tio, a avó?
Então, são 3 pessoas. A mamãe, o papai, você e o irmão, 4 pessoas. São todas as pessoas que moram na casa, você vai colocar aqui. 2. Anote o nome e a idade das pessoas que moram com você e o seu parentesco com ela. Você vai começar da pessoa mais velha. Como assim, Pro? Não vai começar por você, vai começar, por exemplo, o mais velho é a avó. Então, você vai colocar o nome da avó, Maria. Qual é a idade dela? 43 anos. E o que ela é sua? Avó. A outra pessoa é o pai. Qual é o nome dele? Antônio. Quantos anos ele tem? 23. E o que ele é seu? Pai. Compreenderam? Davi. Quantos anos ele tem? 2. O que ele é seu? Irmão. Então, você vai colocar o nome das pessoas que moram com você. Combinado? 3. Desenhe. Aí, nós vamos aqui alterar. Em vez de folha avulsa, você vai fazer no seu caderno. Todas as pessoas que moram com você. E você vai escrever o nome de cada uma delas. Então, depois do cabeçalho, o alfabeto, você vai desenhar as pessoas que moram com você e colocar o nome. Combinado? E agora, vamos fazer a leitura aqui da tirinha. Assim também eu aprendo. Para conviver na mesma moradia, é preciso que as pessoas respeitem o espaço comum a todos e dividam as tarefas domésticas. Leia a tirinha a seguir. Cascão, este quarto está um lixo. Brigadão, mãe. E aí? Vocês acham que a mãe do Cascão, ela estava feliz quando ela viu a maneira que está o quarto dele? Casca de fruta, lixo escrito na parede, roupa de cama jogada, o cesto de lixo, ó, em cima da cama, a planta já velha murcha. Você acha que ela estava fazendo um elogio? E quando o Cascão disse brigadão, o que ele quis dizer isso? Ele estava agradecendo a mãe. Ele está agradecendo porque ele acha que ele foi elogiado. Você concorda com o Cascão? Se sim, você escreve aqui. Se não, você não concorda com o Cascão que ele não está recebendo um elogio, você coloca aqui, não. E por que você acha que ele não foi elogiado? Se você acha que é sim, você escreve sim. E por que você acha que ele recebeu um elogio? 2. Você conseguiria dormir e brincar em um quarto como o do Cascão? Por quê? Aqui é uma resposta pessoal. Eu, por exemplo, não conseguiria dormir. Porque tá cheio de sujeira, além de tudo, eu ia ficar com medo. Você sabia que deixar restos de frutas, de alimento, lixo, a gente atrai insetos e animais? Pode vir barata, aranha, formiga, rato. Então, tem que ter muito cuidado e manter o ambiente que a gente usa limpo. Olha a dica. Vamos para a página 26. Aqui na nossa página 26, não esquece de colocar a data, nós vamos falar sobre representações no dia a dia. Nós já estudamos sobre ponto de vista e aqui no texto traz as seguintes informações para nós. Os móveis e objetos que existem em nossas moradias podem ser representados de diversas maneiras. Eles podem ser desenhados ou fotografados de diferente ponto de vista. Veja as fotos a seguir. Então, nós estamos vendo aqui um tubo de cola. Ele está de frente ou frontal, do alto e de lado, também conhecido como oblíquo, e do alto exatamente de cima para baixo, que é o vertical. Nós já tivemos aula que fala sobre isso, mas mesmo assim, tem o link aqui para você assistir do vídeo que a professora enviou no grupo, caso você não tenha assistido. O objeto é o mesmo, mas e o que mudou? Observe a posição em que o objeto foi fotografado. Então, nós temos aqui o mesmo objeto. E o que mudou? O ponto de vista dele. Esse aqui olhou de frente, colocou ele na frente e olhou. Esse do alto e de cima, você consegue ver a tampa e o corpo, porque você está vendo daqui, certo? Olha, você está vendo daqui, então você consegue ver. E esse você está olhando aqui. E esse você está olhando de cima, você não sabe como é o corpo dele. Você só consegue ver a tampa. Observaram? Então, o que mudou aqui? O ponto de vista, da onde você está olhando ou representando. 2.
Escreva nome de alguns móveis ou objetos comuns no cômodo da sua casa, da sua moradia, desculpa. O que tem na cozinha? Armário, pia, geladeira, fogão. Coloca aí. O que tem na sala? Geralmente tem sofá, rack, televisão. E no quarto, o que geralmente tem? Um armário ou guarda-roupa, uma cômoda, uma cama, um berço. Coloque o que tem. Combinado? 3. Com o professor, escolha um dos móveis ou objetos da atividade anterior para desenhar no caderno. Nós vamos desenhar a geladeira. O que é? Como que você vai desenhar a sua geladeira no caderno? Combinado? Você vai desenhar após fazer a sua família, as pessoas que moram na sua casa. Agora vamos para a página 27. Na página 27, nós temos objetos representados de maneiras diferentes. E veja por quê. Não esqueça de colocar a data. Aqui nós temos a criança observando o objeto. Ela está olhando como? De cima e do lado. E aqui na fotografia 2, a menina, a criança, está olhando de cima. Então, nós temos o mesmo objeto visto de duas maneiras, certo? Agora, aqui traz as informações. As representações de um mesmo objeto podem ser diferentes. Vai depender da posição do qual o objeto é visto. Cabe lembrar que, por exemplo, o objeto que eu solicitei que vocês desenhassem da casa de vocês, a geladeira, nós não vamos conseguir fazer essa posição aqui, porque nós não vamos alcançar de lá, correto? Agora, vamos aqui na atividade, que é para você observar as fotografias desse lado e ligar ao mesmo objeto da direita. Então, você vai olhar aqui. Nós temos o quê? Uma maçã. Qual desses é a maçã? Nós temos aqui a maleta. Qual desses é a maleta? Nós temos aqui um buquê de flor. Qual desses é um buquê de flor? E temos aqui um vaso. Qual desses é o vaso? Então, você vai ligar as representações diferentes aqui. Combinado, turminha? Aqui na nossa página 28, você tem um desafio. Não esqueça de colocar a data. Nós temos objetos aqui representados de diferentes pontos de vista. E o nosso desafio aqui é encontrar o mesmo objeto nos 3 pontos de vista. Então, nós temos aqui o copo, a mesa, o gaveteiro, a planta e o dado. Você vai ter que encontrar onde está aqui o copo e onde está aqui o copo. Então, nós temos o mesmo objeto nas 3 colunas e você vai ter que identificar para registrar na página 29. Essa é a nossa página 29 e aqui fala, com a ajuda do professor, encontre os objetos da página ao lado nos diferentes pontos de vista e escreva a identificação. Nós vamos colocar a letra. Então, olha só, o copo, ele já colocou. O copo na primeira coluna é a letra A. Na segunda coluna é a figura 3. E na terceira coluna é o B em letra minúscula. Então, você vai fazer a mesma coisa com a banqueta. A banqueta, ela é a letra B. Na segunda coluna, ela é o número 5. E na terceira coluna, ela é a letra D minúsculo. Você vai fazer com o gaveteiro, com o vaso de flor e com o dado. E nós vamos ver que todos os objetos aqui vão estar na visão de frente, todos aqui na visão de lado e todos aqui na visão do alto. Então, preste bastante atenção para não trocar a posição. Aqui, o que você está vendo de frente. Aqui, o que você está vendo do alto e de lado. E aqui, o que você está vendo lá de cima, que você não consegue ver as laterais. Combinado, turminha? 2. Observe que as visões de alguns objetos apresentados na página ao lado têm formas geométricas diferentes: quadrada, retangular e circular.
No caderno, desenhe as 3 figuras geométricas planas que têm essas formas. Então, geométricas planas, como é que são? O quadrado, o retângulo e o círculo. Então, quadrado é esses 4 lados do mesmo tamanho. Retângulo, 2 do mesmo tamanho, 2 maiores. E o círculo. É essa a visão que a gente teve do dado, da banqueta e do copo, dependendo do ponto de vista. A gente não consegue ver que são tridimensionais. E agora, a 2, a gente não vai conseguir fazer porque eu daria massinha de modelar para vocês, mas não tem como a gente fazer. Então, vamos para o 3. O 3 pede o quê? Com o professor, veja o nome das figuras geométricas espaciais. As figuras geométricas espaciais são os sólidos geométricos que a gente está trabalhando em matemática. Quando eu tenho uma figura quadrada e ela é espacial, qual é o nome dela? Nós trabalhamos esses dias, é o cubo. E quando é uma figura retangular e espacial, é o paralelepípedo. E quando é assim, um comprido, né? Como que é o nome dessa figura? Cilindro. Então, não esqueça para colocar o nome. Combinado? Se for necessário, pause o vídeo e volte para escutar dos nomes que a professora falou. Aqui na página 30, você vai desenhar. Observe os objetos abaixo. Eles foram fotografados de 2 posições diferentes. Veja os passarinhos. Olha, esse passarinho, ele está olhando do alto e de lado. E esse aqui, de cima para baixo. 1. A primeira coluna mostra os objetos fotografados de uma posição. E a segunda coluna mostra os mesmos objetos, mas de outra posição. Observe. Então, nós temos aqui os 2 passarinhos. Esse aqui do alto e de lado, o cesto de lixo. Aqui a cadeira. Aqui a carteira escolar. E aqui nós temos de cima para baixo o cesto de lixo, a lixeira, a cadeira e a mesa escolar. 2. Na terceira coluna, desenhe somente os objetos fotografados do alto, exatamente de cima para baixo. Então, aqui na terceira coluna, faça aqui a sua representação. Você vai representar o desenho feito de cima para baixo. Então, este aqui da lixeira, você vai fazer de cima para baixo da lixeira, de cima para baixo da cadeira e de cima para baixo da mesa. Você vai desenhar igual o passarinho verde. Combinado, turminha? E não esqueça, tenta fazer a atividade com essas explicações. Mas caso você tenha dúvida, você vai me chamar e eu vou te auxiliar. Não vale ficar sem fazer porque ficou com dúvida. Combinado? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima!